Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre charge. Vamos aprofundar um pouquinho para conhecer que tipo de gênero textual é esse que se constitui como charge. Vocês provavelmente já leram diversas histórias em quadrinhos, já conhecem algumas tirinhas e também já leram as charges. A questão está agora em a gente aprender a diferenciar história em quadrinhos, de tirinhas e de charges, na medida em que nós vamos aprender que cada um desses gêneros textuais apresentam alguns elementos composicionais que constituem ali as suas características peculiares e que fazem com que sejam denominados enquanto tais, né? Nesse caso, aprenderemos sobre as charges. Então, os objetivos constituem em fazer a leitura de algumas charges, vamos identificar os efeitos de ironia no texto e a finalidade de textos de diferentes gêneros, como que é possível a gente articular aí, às vezes a mesma temática, abordando de formas diferentes por meio de características diferentes com relação aos gêneros textuais. Você gosta de ler textos com ilustrações? Provavelmente sim, né? A maioria dos leitores gostam de ver imagens. Essas imagens, elas não estão ali presentes nos textos por acaso. Geralmente a pessoa que desenhou, que elaborou, tem uma intencionalidade de fazer a articulação entre os elementos verbais do texto, as palavras que estão ali explicitadas, expressas, fazer essa articulação entre a linguagem verbal com a linguagem não verbal, que são as imagens, os desenhos ilustrados ali. Então a ideia é que tenha alguma coisa a ver o desenho com a escrita, né? Para que o leitor possa fazer correlação de ideias e entender melhor ali de uma forma global a intencionalidade de quem elaborou, qual é a mensagem que a pessoa queria veicular, que reflexão a pessoa queria promover ao trazer aquele desenho e aquele texto, né? E aquelas palavras que constituem as frases aí presentes nos diversos gêneros textuais. Então, relembre, a ironia é uma das características da charge, né? É uma figura de linguagem que se caracteriza pelo uso de expressões que remetem ao oposto do que foi declarado. Os sentidos aparecem ligados pela inversão que gera, muitas vezes, um tom de comicidade ou deboche. Então, a ironia torna o texto da charge mais cômico, com esse caráter aí de provocar o humor nas pessoas, no leitor, né? Ou de debochar, de trazer situações de forma satírica para provocar mesmo a ironia, o riso e fazer promover a reflexão pretendida. A ironia pode ser verbal ou apenas observável, pode se apresentar por meio de ilustrações de desenhos, dependendo da situação. Então, um exemplo de ironia. Que bom que o ônibus quebrou e teremos que caminhar por 12 quilômetros. Né? Aí você tem uma situação que ilustra o contrário do que a pessoa que passou por essa situação gostaria de realmente expressar. Então, vamos começar com a primeira atividade agora, né? Veja que aqui traz um questionamento com relação à língua portuguesa, né? Ali está escrito gerundismo. Né? O gerundismo remete à palavra gerúndio, só que, porém, foi ali acrescida, né, do sufixo ismo. Então, lembrando só, na língua portuguesa, nós temos os verbos terminam geralmente em ar, er ou ir, com a exceção do verbo pôr e suas derivadas, compor, repor, propor. Os demais verbos todos se encaixam ou na primeira conjugação, terminados em ar, né? Amar, brincar, gostar, estudar. Segunda conjugação, terminam em er, fazer, beber, correr. E terceira conjugação, terminam em ir, sorrir, partir, fugir. Né? Então, ar, primeira conjugação, er, segunda e ir, terceira. Todos os verbos geralmente terminam assim quando estão no infinitivo. Então, quando eu digo estudar, é verbo no infinitivo. Brincar, verbo no infinitivo. Fazer, sorrir, verbo no infinitivo. E a gente pode ter algumas flexões desses verbos, né? Então, dentre as flexões, nós temos o gerúndio, que é quando o verbo termina em ando, endo ou indo, com exceção do verbo pôr e suas derivadas, né? Que terminam em ondo. Né? Então, eu estou pondo, estou repondo, estou
alguma das derivadas ali do verbo por, né? E a gente tem que os verbos terminados em ar, er ou ir, quando estão no gerúndio, né? Por exemplo, eu estou estudando, eles indicam uma ação que começou no presente e continua acontecendo. Eu estou escrevendo, né? Eu estou sorrindo. Então, ando, endo, indo, verbo no gerúndio. Gerúndio do verbo amar, amando, estudar, estudando, sorrir, sorrindo, beber, bebendo, né? E por aí vai. Então, às vezes as pessoas, no momento em que estão utilizando uma linguagem espontânea, uma linguagem falada no dia a dia, em tom coloquial, utilizam muito os gerúndios dos verbos e de forma inadequada, né? Então, nós estaremos ligando para você, nós estaremos fazendo essa atividade. Então, esse ligando, fazendo, é esse gerundismo que precisa ser repensado na nossa língua portuguesa, né? Então, nós temos aqui que começa essa charge chamando a atenção para esse gerundismo, né? E na sequência aparece uma pergunta ali, redação é um questionamento, né? Avisa o editor que hoje eu não vou estar fazendo a charge, né? Então, provavelmente aqui se trata de um trabalhador que trabalha em algum jornal ou revista e ele provavelmente é um chargista, né? Ele produz charges para a edição de determinado jornal ou de determinada revista, né? E aí ele utiliza ali o verbo fazer no gerúndio, né? Eu não vou estar fazendo a charge, né? Remetendo a essa ideia do uso excessivo de palavras no gerúndio, de verbos no gerúndio, quando se trata de uma fala espontânea. Então, o que pode ser considerado ironia nessa charge, se essa seria a função desse trabalhador que atua aí no editorial de algum jornal ou revista? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho para a gente começar aquecendo as reflexões sobre o nosso tema de hoje.
E aí, pessoal, pensaram numa resposta, conseguiram elaborar aí um parágrafo, 2, 3 linhas respondendo a essa questão? Então, observem aqui a nossa sugestão. A própria charge tratar do fato de o chargista não querer ou não poder fazê-la, né? Então, vejam que a gente tem um recurso que nós chamamos também de metalinguagem, né? A metalinguagem consiste de você expressar uma ideia daquilo que, no caso aqui, seria o ofício do chargista, né? Então, é a charge falando da própria charge, né? Na metapoesia, nós temos, às vezes, o poeta falando da própria poesia, né? De como criar um texto poético. Então, quando você tem essa referência, né, de como fazer um texto daquele gênero ao qual você está apresentando para o leitor, a gente tem essa metalinguagem. E aqui também temos a presença da metalinguagem, né, porque se trata de um chargista comentando sobre a charge, né, e dizendo que ele não vai estar fazendo a charge quando ele fez essa charge, provavelmente, né? Então fica implícita essa ideia aí, né? A própria charge tratando, né, do assunto charge, do fato do chargista não querer ou não poder fazê-la, mas a charge está aqui feita nesse caso, certo? Então nós temos uma situação de ironia aí. Você sabe o que é gerundismo? Então vamos agora ler aqui para a gente se familiarizar mais com esse conceito. Gerundismo é um vício de linguagem que se caracteriza pelo uso do gerúndio de forma desnecessária e exagerada. Geralmente, usa-se o gerúndio de maneira inadequada para substituir o verbo no futuro do presente. Lembre-se de que a forma nominal do gerúndio indica a ação prolongada ou pode ter função de advérbio e de adjetivo. Para evitar o gerundismo, use o tempo verbal adequado às ações futuras. Então, vamos ver aqui agora na atividade 2 como que a gente interpreta isso tudo, né? Reescreva o texto eliminando o gerundismo presente nessa charge, né? Então, é um exercício para vocês aí treinarem a escrita, perceberem aonde que está aí a palavra no gerúndio, né? Lembrando que termina em ando, endo, indo, né? Se for o verbo estudar, uma situação que vocês estão fazendo nesse momento, e eu pedisse para vocês escrever esse verbo no gerúndio, vocês escreveriam estudando, né? Fazer as atividades, estou fazendo. Então, fazendo é o gerúndio do verbo fazer. Assistir as videoaulas, eu estou assistindo. Então, terminou em indo, né? Então, ando, endo, indo é como se termina aí as formas verbais no gerúndio, né? Então, vocês vão reescrever aí esse texto agora, tentando tirar esse gerúndio daí e vejam de que forma que ele se apresenta, de que forma que vai ficar.
E aí, galera, olha lá, então, respostas possíveis, né? Você poderia escrever: redação, avisa o editor que hoje eu não vou fazer a charge, hoje eu não farei a charge. São duas possibilidades, né? Ou você coloca em forma de locução verbal, utilizando o verbo ir mais o verbo principal, né? E o verbo ir aí, ele ficaria numa função de verbo auxiliar, né? Não vou fazer a charge, ou hoje eu não farei a charge, fazendo a flexão verbal no futuro do presente, né? Então, em ambas as possibilidades aqui, a gente tem essa perspectiva de futuro, tanto na locução verbal, utilizando o verbo auxiliar mais o verbo principal, na expressão vou fazer, né? Quanto fazendo ali a flexão verbal no futuro do presente do modo indicativo, hoje eu não farei a charge. São essas duas possibilidades que fazem com que a gente fuja do gerundismo, né? Em vez de dizer eu não vou estar fazendo a charge. Então, tire esse fazendo aí, esse excesso de indo do discurso, né? Que é muito comum, é muito presente, corriqueiro aí na fala de muitas pessoas que às vezes fazem até o uso excessivo dos gerúndios sem sequer perceber, né? Então, vamos fazer mais uma leitura. Observem aqui, né? Você tem ali uma imagem bem ilustrativa, né? E aí, como título, recorde, né? Recorde. Todo mundo tenta, mas só o Cruzeiro fez 80. E aí tem, provavelmente, o bonequinho, que representa uma logomarca, né? E, na sequência, você tem ali o ranking, né, que contém ali a classificação. Então, Cruzeiro 80 pontos, São Paulo 70 e por aí vai, né? E vocês têm aqui a referência de quem elaborou essa charge, né? Todo mundo tenta, mas só o Cruzeiro fez 80. Exige do leitor um conhecimento extraverbal, né? Esses 80 pontos aconteceram quando, do que se trata. Se o leitor não está habituado a assistir a jogos de futebol, provavelmente ele vai ter também um pouco de dificuldade para fazer a interpretação aqui dessa charge, né? Mas uma leitura atenta permite aí aproximar a interpretação de forma, digamos assim, mais coerente, né, com a intencionalidade de quem a produziu. Então, essa charge se refere ao Campeonato Brasileiro de 2014, do qual o Cruzeiro se sagrou campeão antes do final. Então, observem ali que a pessoa que elaborou a charge retirou ali uma situação, um fato que aconteceu no cotidiano, né, relacionado aí aos esportes, e transformou isso numa charge, né, provocando aí, de forma irônica, né, uma tentativa de sensibilizar as pessoas que não são torcedoras do Cruzeiro, né, sensibilizar num sentido assim de tiração de sarro, de provocar um humor irônico, um humor meio sádico até, né, que às vezes as pessoas chegam a entrar em conflito por conta dessas questões relacionadas a times de futebol. Então, temos aqui uma situação extraída do cotidiano que se transformou aí numa charge constituída por elementos verbais e não verbais. E como atividade, qual é a finalidade dessa charge? Então, agora vocês vão tentar escrever aí 2 ou 3 linhas explicando, né, qual seria a finalidade de se elaborar uma charge com esses desenhos e com essas palavras.
Então, retornando, galera, observe lá, né, que a finalidade da charge é fazer chacota, tirar sarro com os outros times, né? Tirar sarro dos outros times, em decorrência do recorde histórico de fazer 80 pontos em um único campeonato. Então, para quem entende de futebol aí, né, provavelmente fazer 80 pontos em um único campeonato não é algo que aconteça corriqueiramente, né? É meio que uma situação aí inédita. E aí o chargista foi e fez aí essa provocação, né, aos torcedores de outros times, ok? Então, nessa aula nós identificamos na charge os efeitos de ironia e a sua finalidade. Nesse vídeo nós discutimos com mais detalhes sobre charge, espero que vocês tenham gostado e até breve.